sou aqui o pastor Gilvão, pastor da Igreja Batista Lagoinha em Pinheiro, e nós estamos aqui para continuarmos a nossa escola de consolidação, tá certo? Nosso objetivo é trabalhar cada semana um estudo para você que está chegando na família de Cristo, para você que é novo na fé, que precisa aprender mais da palavra de Deus. Nós já vimos os 2 primeiros estudos nas 2 semanas anteriores. O primeiro foi, tá certo, só nova vida em Cristo. O segundo, dificuldades na caminhada. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Na verdade, essa é a grande razão de termos que passar por todo esse processo. E esse tema se chama o pecado, né? O pecado, uma palavra muito forte para os dias atuais, porque, na verdade, os seus efeitos são devastadores na vida do cristão, na vida da humanidade. Tem sido durante a história. E o nosso texto base se encontra lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja só que profundo, né? Esse versículo, né? Você apenas ouvindo a primeira vez, né? Ou lendo, você percebe o resultado, né? A consequência, né? Desse ato, que é uma consequência devastadora, como eu já falei anteriormente. O salário do pecado é a morte, né? Romanos 6, 23. Então, o que é o pecado, né? Eis uma das palavras mais terríveis que podemos encontrar no nosso idioma: o pecado. O pecado é responsável por toda a miséria humana. Ele é tão terrível que o resultado final dele é a morte, né? Mas, pastor, o que é? O que é o pecado? Na Bíblia encontramos uma definição de pecado, né? Pecado, segundo está escrito lá em 1 João 3,4, ele fala que é a transgressão da lei, né? Encontramos várias palavras na Bíblia para, né, definir a palavra pecado. E o significado, entretanto, é comum a todas: transgressão, desobediência, rebelião, andar contrário à vontade de Deus. Isso tudo define o que realmente é o pecado, né? Mas qual a origem, né? Qual a origem do pecado? De onde veio o pecado, né? Mais uma vez vamos nos ater à Bíblia, vamos buscar na Bíblia. Na Bíblia encontramos uma definição de... encontramos, tá certo, a origem, né? Lá em Ezequiel 28:15, tá? De onde veio o pecado, né? O pecado, muita gente pensa que o pecado foi lá no Éden, né? Na verdade, o pecado já havia sido cometido, e não no Éden, mas no próprio céu, né? Ezequiel 28:15 fala que ele foi originado no coração de Satanás, né? Já o homem pecou ao obedecer a Satanás e desobedecer a Deus, né? A origem do pecado neste mundo está no ato da desobediência de Adão, né? Tá certo? Quando ele decide, assim como sua mulher, né, decidem, ao invés de obedecer a Deus, obedecerem ao diabo. Foi uma escolha voluntária. O pecado não foi um acidente na vida de Adão nem de Eva. O pecado foi uma escolha. Eles sabiam das consequências. Não obstante a isso, eles decidiram pecar. Eles decidiram desobedecer ao Senhor e não levaram em conta a gravidade do ato que eles haviam cometido, não levaram em conta as consequências que viriam depois. E muitas das vezes nós estamos assim, né? Estamos sendo seduzidos pelo pecado, ou brincando com o pecado, e estamos esquecendo que todo pecado tem suas consequências, né?
Então a origem do pecado foi no coração de Satanás e a partir do momento que Adão resolve desobedecer a Deus, né? E esse pecado, ele, certo, atinge toda a humanidade. Por quê? Porque Adão e Eva são considerados os pais da humanidade. Tudo se origina, ou toda a raça humana tem origem em Adão e Eva. Então, automaticamente, os filhos de Adão e Eva nascem já em pecado. Por quê? O pecado já havia se instalado no coração deles, tá? Então, todo homem, por ser desobediente, ou descendente, na verdade, de Adão e ter a mesma natureza, já nasce pecador. Não depende dele praticar atos de pecado para se tornar pecador. O pecado passou a todos os homens, conforme Romanos 5,12, né? E não há justo. Todos pecaram. Romanos 3,23 declara, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, o homem, sendo pecador, vai produzir o quê? Fruto de acordo com a sua natureza de pecado. Então, todo homem tem uma natureza pecaminosa. Não existe aquele homem que é bonzinho, que é isto. Eu me achava demasiadamente justo, mas, na verdade, quando eu fui me equiparar à questão do que realmente diz a palavra, como pecador eu descobri que sou, ou que era, né? Agora ainda sou, mas o Senhor tem tido muita misericórdia de mim, porque o Senhor tem me regenerado, o Senhor tem mudado minha vida, certo? Então nós vimos que a origem, né? Vamos supor, para a humanidade a origem do pecado foi lá no Éden, através da desobediência de Adão, né, e Eva com relação a Deus. A universalidade é que por toda a humanidade serem descendentes de Adão e Eva, todos nascem em pecado. Agora, quais as consequências desse pecado? Né? Como eu falei, o pecado traz suas consequências, né? A primeira delas é o julgamento. O homem já está julgado. O julgamento que veio sobre Adão, quando pecou, foi imputado a toda a raça humana, né? Então o homem passaria a comer do fruto do seu trabalho, ele passaria a morrer, né? No caso, a enfrentar a morte, tá? Então isso veio como consequência, e não só sobre ele, mas veio também sobre toda a terra. Então o homem estava julgado ali. E por estar julgado, ele havia sido o quê? Condenado. O homem julgado está condenado. O pecado o levou o quê? A condenação, né? O homem pecador, ele já está condenado. E se ele está condenado, ele praticamente sofre a terceira consequência, que é a morte. E a morte não é só a morte física, todos nós vamos morrer, também em virtude do pecado, mas principalmente a morte espiritual, que é a separação da criatura do seu Criador. O homem tinha intimidade com Deus, e por pecar agora ele perde essa intimidade, ele perde, tá certo, esse direito de estar em comunhão com o seu Criador, né? Tá certo? Então, há uma separação. E o homem pecador está separado de Deus. Lá em Isaías 59, 1 e 2, diz assim, olha, Deus não está com as mãos encolhidas para que ele não possa salvar, nem seus ouvidos estão surdos para não poder ouvir. Mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então nós estamos separados de Deus, certo? Então o pecado nos separou de Deus, tá? E isso foi a morte espiritual. Mas assim como veio o pecado ao mundo, trazendo consigo as suas consequências, a condenação, a morte, a separação de Deus, certo? Nós tivemos também a solução para o pecado, né? Graças a Deus, porque há solução para o pecado. Lá em 1 João 1,9, Deus providenciou o meio para sermos salvos do pecado.
né? Foi Deus que tomou a iniciativa da solução do problema do pecado, não fomos nós. Na verdade, nós nem queríamos. Muitos de nós nem queríamos. Estávamos fora, no mundo, vivendo a nossa vida, escarnecendo do povo de Deus, do próprio Deus, mas o Senhor fez vir sobre si toda a nossa condenação, né? Então Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu sendo justo pelos injustos e veio para salvar-nos do pecado, né? Então ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Somos purificados pelo seu sangue, conforme 1 João 9, tá certo? Então ele é propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos do mundo inteiro, pelos do mundo inteiro. Então Jesus veio, tá certo, para nos resgatar do pecado. Jesus pagou um preço. Por exemplo, hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Eu não posso dizer que seja exatamente nesse dia, mas numa Sexta-feira Santa. Jesus já havia sido crucificado. Jesus, agora, nesse momento, ele estaria já sepultado. E ele levou sobre si todos os nossos pecados, não só os nossos, mas o pecado do mundo todo, desde o início da criação do mundo até o final, né? Como nós diríamos, do tempo de todas as gerações. Jesus levou sobre si todo o pecado, né? E diante disso, qual é a nossa parte? O que nós podemos fazer? Se Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, então nós agora somos justos? Não. Ele levou e nos deu a possibilidade de recebermos esse perdão, de recebermos essa cura, essa libertação, de recebermos de volta a comunhão com o Pai, né? Então, qual é a nossa parte? A primeira delas é que diante do pecado, diante de tudo que Deus fez por nós sendo ainda pecadores, nós temos que nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Lá em Atos fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Então nós precisamos nos arrepender, né? Este é o primeiro passo, arrependimento. E arrependimento é dar uma meia volta. Você está indo na direção errada, na direção que você considerava errada. Agora você percebe que você precisa ir na direção correta. E essa direção é Cristo, então você se arrepende, né? O arrependimento é mudança de mentalidade. É um termo, né, conhecido como metanoia. A mudança da mentalidade. Essa mudança veio pelo conhecimento da palavra. Nós precisamos nos arrepender, né? Mudar de direção. Depois que eu me arrependo, existe o segundo passo, que é confessar, certo? Você se arrependeu, vamos supor, você sem querer cometer um pecado, e aí você se arrependeu, você se entristeceu por causa daquele pecado, percebeu que era algo errado, certo? Mas você não vai ficar calado, não, você deve confessar, abrir os teus lábios e falar aquilo que você fez, né? Então, além de arrepender-se, precisamos confessar os pecados, admitir e confessar com a própria boca. Cada pecado deve ser chamado pelo nome, né? Se confessar os nossos pecados, o que é que diz? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, como está escrito lá em 1 João 9. Então, além de arrepender, precisamos confessar Jesus e confessar nosso pecado. E o terceiro ponto, para que a obra de fato seja concluída, né? Para que a obra de regeneração, a obra de perdão venha sobre nós, é que nós precisamos, além de nos arrependermos, reconhecermos que erramos, além de confessarmos, falarmos a Cristo o que fizemos, nós precisamos deixar. Nós não podemos ter pecadinho de estimação. O que é o pecado de estimação, pastor? São aqueles pecados que você, corriqueiros, né, do dia a dia, que você não quer largar. É uma mentirinha aqui, né? É uma negligência ali, é uma omissão aqui,
tá? É uma palavra de maledicência, é uma murmuração, né? Ou até coisas mais escabrosas, né? De repente, algo que você vê ali no celular que não agrada ao Senhor, né? De repente está relacionado às finanças, relacionado ao trabalho, né? Então, nós não podemos ter pecados de estimação. O pecado tem que ser abandonado. Precisamos abandonar o pecado, né? Porque senão vamos continuar constantemente caindo no meu pecado, pedindo perdão, certo? Então isso vai gerar em você uma certa morosidade no sentido de que você não vai crescer como deveria, tá? Então precisamos deixar o pecado, arrepender-se, confessar e deixar, né? E deixar é não continuar na prática do pecado, mas abandoná-lo. Este é o caminho certo, né? É abandonar o pecado, né? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. De repente pode ter algum pecado, algo que está atrapalhando a sua vida. Você deve confessar diante do Senhor e orar, e quando aparecer a oportunidade de pecar de novo, não, Cristo já me perdoou, eu não vou mais pecar. Porque existe toda uma questão que às vezes tem pessoas, não, Cristo já me perdoou e eu vou pecar de novo e ele vai me perdoar. Ele vai te perdoar de novo, mas o pecado tem sua consequência. Você não sabe qual a consequência desse erro, principalmente um erro consciente, muitas das vezes premeditado, muitas das vezes até planejado. Cuidado, né? Você pode estar sendo enganado pelo inimigo. Esse pecado que você comete hoje, de repente, pode estar impedindo Deus de fazer coisas maravilhosas na sua vida. O que diz a palavra de Deus, como nós lemos no início? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que Ele não vos abençoe, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Não podemos ser enganados. Nós temos que andar em santidade. E andar em santidade é fazer a vontade de Deus. Não é viver brigando por aí, não é viver falando de religião, não é viver julgando as pessoas, certo? Criando inimizades, certo? Nós temos que ser como luz, nós temos que dar bons exemplos, nós precisamos amar. A palavra de Deus declara que nós precisamos amar até os nossos inimigos, né? E orar por aqueles que nos perseguem. Nada de olho por olho, dente por dente. Não, nós não podemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal fazendo o bem, certo? Então, nós precisamos vencer o pecado. Precisamos vencer todo esse mal. Veja só o que está escrito lá em Romanos 6:23, que é o versículo da semana. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é o quê? É a morte. Estávamos todos mortos. Mas Jesus levou sobre si toda a morte, toda a condenação. E diz, mas o presente, né? Tá certo? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. É a vida eterna em Cristo, não é em outro nome. Por isso que nós não cremos em determinados milagres ou milagreiros ou de repente líderes religiosos ou, né, fundadores de seita, não. Só existe um, é Jesus. Só Jesus pode nos levar ao Pai, porque foi Ele quem nos perdoou, quem foi sacrificado ali na cruz do Calvário, certo? A sua paixão era a cruz, o seu desejo maior era nos perdoar, era abrir esse caminho, essa porta que nos levasse ao Pai. E só Ele pôde nos perdoar. Então, assim como entrou o pecado, por um homem entrou o pecado a toda a raça humana, por um homem também, toda a raça humana, aqueles que creem, poderão ser perdoados e salvos, né? O problema do pecado, na sua natureza, só é resolvido quando o homem aceita Jesus como seu Salvador. Então o homem é transformado e o pecado vencido em sua vida.
Neste mundo sempre haverá a possibilidade de pecar, mas há também o remédio para o pecado. Quando estivermos lá no céu, aí sim não haverá pecado. Glória a Deus. Amém? E se você, por algum motivo, nesta semana mesmo, ou para hoje mesmo, cometeu algum pecado, falhou, fez o que não agradou ao Senhor, arrependa-se. Coloque diante do Senhor, confesse aquilo que você fez de errado. E deixe. E abandone o pecado. Porque aquele que confessa recebe perdão, mas o que deixa alcança misericórdia. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui a tua palavra. Senhor, nós estamos falando sobre pecados, ó Deus. Nós não aceitamos mais o pecado em nossas vidas. Não aceitamos vivermos com pecado, Senhor, de estimação. Senhor, nós não podemos negociar com o pecado, nem negociar a tua salvação, meu Deus. Perdoa-nos e purifica-nos, limpa-nos. Purifica esta vida, Deus. Purifica esta pessoa, Deus. Limpa de todo este mal. Senhor, Deus, ela tem constantemente pecado. Eu te peço, perdoa, Senhor. Purifica, Senhor. E que, Senhor, o Senhor possa, Deus, fortalecê-la para que ela abandone este pecado. Para que ela, Deus, em nome do Senhor Jesus, verdadeiramente venha a ser uma nova natureza, uma nova criatura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos. Também te agradecemos, ó Deus, pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Hoje nós entendemos o porquê da cruz. Nós entendemos o porquê da paixão, porque era o teu desejo nos perdoar, nos purificar e nos limpar de todo mal. Deus, é que nós pedimos. Amém. E é isso aí, amado. Esse é o nosso terceiro estudo, que você possa assistir mais vezes, né? Nós estamos lá no grupo da Escola da Consolidação. Eu vou estar postando, né, constantemente os estudos em PDF. Tá? Esse estudo você fica para você, mas o vídeo você pode compartilhar com outros irmãos, com outros amigos, tá certo? Com certeza vão ajudá-los, tá certo? E você pode também estar indicando para que a pessoa possa estar curtindo, né, esse vídeo, se ele gostou, possa se inscrever no nosso canal, no canal da igreja, né, ou no nosso canal, ou nas outras mídias, tá? Para que possa sempre estar sendo abençoado na medida que, certo, Deus nos usar, continuar tendo misericórdia de nós para continuar nos usando. É o que nós pedimos, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço, tá? E fique na paz e que o Senhor possa tomar a direção de todas as coisas. Creia que o Senhor já te perdoou e tome posse, né, da libertação e você está livre, porque a palavra de Deus declara: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Creia que o Senhor já te libertou, Senhor, e agora você já está livre. Um grande abraço. Deus abençoe.